Olá, está começando mais um episódio do podcast Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Meu nome é Irineu, eu sou um dos apresentadores e estou aqui com a Lorraine Mendes, diretora executiva do festival e anfitriã do podcast. E hoje a gente tem uma convidada bem especial, que é a atriz Bruna Linsmeyer. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, gente, que alegria Bem-vinda. estar aqui. Muito Sim. obrigada. Muito feliz de estar te recebendo aqui em nome do Olhar, né? Então, bora lá para esse podcast que vai ser um sucesso. A Bruna está participando do Olhar de Cinema desse ano como júri. Então ela vai acompanhar a exibição dos filmes da competição brasileira de longa-metragens e da brasileira e internacional de curtas-metragens, né? Você estava me contando um pouco antes da gente começar a gravar que você já foi júri em outros festivais. Mas quando você recebeu o convite, qual foi a primeira coisa que você pensou, assim, tipo... Que farra! Eu acho que é o trabalho mais delicioso que existe, ser jurada, assim. É claro que tem uma responsabilidade, Sim. mas é ver filmes, ingresso garantido para ver os filmes e poder conversar sobre os filmes depois, ouvir as impressões de outros parceiros de trabalho, né? Outros cineastas, produtores. E aí, no fim, essa tarefa é um pouco, talvez, mais ingrata de ter que escolher quem vai ser premiado, mas, assim, o processo é muito gostoso, né? Quando você assiste um filme, não necessariamente só quando você está avaliando os filmes como agora, mas a tua experiência de cinema mesmo, o que você normalmente espera encontrar no cinema ou num filme? Eu amo coisas estranhas. Defina estranho, Bruna. Eu gosto muito de filmes de realismo mágico, de filmes que têm um pouco de surrealismo, que estão nessa beira do penhasco entre o que é real e o que não é real. Isso me interessa pessoalmente muito. E aí entra também um pouco de, sei lá, desde um Miyazaki da vida, entendeu? Que é um extremo disso. Mas, sei lá, a própria Substância, por exemplo, me interessa Sim, também, apesar de que ser um também pouco tem mais gore. Mas eu gosto de filmes que provocam um pouco a minha noção do que é real, do que está acontecendo, da minha sensação que me provoque sensações, assim. E eu acho que quando a gente foge do realismo, isso vem muito direto, né, na carne, assim. Então, me interessa pessoalmente, mas enfim. É isso. Não, imagino também que como atriz são escolhas diferentes, entender o que você gosta como espectadora, daquilo que você decide atuar como um projeto. Eu queria saber como que você faz essas escolhas hoje, né? Pensando que você já passou por produções de diferentes tipos, né? Tanto produções independentes como produções globais, blockbusters. Então conta pra gente como que hoje você define o que te engaja como projeto enquanto atriz. Olha, hoje que eu já tenho 15 anos que eu trabalho como atriz e que eu já passei, acho que o perrengue maior de dinheiro da minha vida, então eu tô com uma minha vida financeira estável graças às bruxas e ao trabalho. Esse não é a primeira decisão, a financeira, porque já foi. Eu vou fazer porque eu preciso pagar as contas. Exato. Acho que isso sempre existe, né? Existe esse background de eu preciso pagar as contas e preciso trabalhar. Mas quando eu vou para um caminho só artístico, a primeira coisa que eu penso é a personagem. Então, o quanto essa personagem me desafia, o quanto ela é diferente das coisas que eu já fiz. Que tipo de pesquisa essa personagem vai me proporcionar, porque eu sou uma atriz que gosta muito de pesquisar, eu gosto de composição de personagem, eu gosto de brincar com o meu corpo, de transformar o meu corpo em outras coisas, eu gosto de conversar com as pessoas na rua da vida real, encontrar essas personagens onde elas estão no mundo real e poder ser atravessada por essas histórias que elas vão me contar. Então, essa pesquisa me interessa, esse desafio que essa personagem vai me trazer. Depois, que história é essa que eu vou contar no mundo, né? Que filho é esse que a gente vai parir? O que ele significa nesse tempo? Com quem que ele está dialogando? Então, depois, acho que da personagem, que história é essa que a gente vai colocar no mundo, né? Como é que ela está dialogando com o tempo de agora, com as pessoas que estão no mundo agora, com os temas que estão em voga? Com quem que eu vou trabalhar? Quem são essas roteiristas, essas diretoras, essas produtoras, né? Acho que me interessa as outras atrizes e atores. Acho que um filme, ele também é feito das pessoas que a gente encontra no caminho. E a gente trabalha muito, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, é muito importante ter parceiros nesse meio do caminho. Então, com quem eu vou trabalhar também é
é um fator que conta, assim, às vezes com alguém que eu admiro, que eu já quero trabalhar, que eu sou fã, que tá ali na minha listinha de pessoas com quem eu quero trabalhar. Então, acho que essas são as principais coisas, assim, que eu penso. E quando muda a linguagem, por exemplo, uma personagem de uma série ou de uma novela que são muitos capítulos, ela tem um arco narrativo muito mais longo do que num filme de cinema, por exemplo. Isso muda alguma coisa para você na hora da composição também, da personagem, da pesquisa, abordagem? Eu acho que na composição, não. Uma vez se eu vou fazer um curta, uma novela, um filme, a pesquisa e a composição, a construção dessa personagem é muito parecida. Mas as estratégias de como fazer uma leitura da cena ou de como tecnicamente filmar, né? Aí acho que muda, no sentido de cinematograficamente, a novela a gente está muito mais baseada nos diálogos e no nosso rosto, assim, os enquadramentos de plano, contraplano e o que a gente vai falar. Então, isso tem um valor e um peso muito maior, porque isso vai estar em primeiro plano. Se eu estou trabalhando no cinema, ou dependendo da diretora, a câmera vai contar a história dela também, para além do que eu vou falar e para além do que eu vou atuar. Então, entender junto com a direção como é que eles estão pretendendo fazer essa cinematografia, né? Essas lentes, esses cortes, acho que isso me ajuda também a como é que eu vou compor e contar essa história com o meu próprio corpo, né? Então, se vê eu tô tensa, se é uma hora que uma personagem tá tensa e o diretor ou a diretora pretende dar um close na minha mão segurando a cadeira muito forte, o meu rosto pode estar contando outra coisa, né? Se a minha mão vai contar a minha atenção. Então, isso é uma coisa que eu preciso compor e entender junto com a direção. Eu sou uma atriz que eu gosto de entender essas coisas, porque isso altera o meu trabalho, né? Então, eu gosto de entender que lente que está usando, quantos planos a gente vai fazer nessa cena, né? Depois desse plano, você vai fazer um plano detalhe, você vai fazer um plano aberto. Tudo isso me ajuda a compor e a conduzir, assim. E aí eu acho que quando se trata de uma novela que é um trabalho de 8 meses, aí tem estratégias quase de saúde mental também, né? Sim. Que é de entender que não vai ser tudo que vai ficar perfeito. Sim. Numa novela, num trabalho de longo prazo, tem coisas que você vai... Geralmente, o tempo de ensaio é menor e o tempo de filmagem é maior. Então, tem muita coisa que você vai descobrindo enquanto você está fazendo, enquanto você está filmando. E aí, hoje em dia, eu já tenho um pouco mais de carinho comigo mesma e de paciência de entender que o processo vai acontecer. Um filme também, mas uma novela mais, assim, de que o começo vai ser talvez mais truncado e que no meio do caminho você acha o fio da meada e vai. Sim, você trouxe esse ponto, né, de ser uma atriz que se preocupa em entender a construção, o bastidor, mas isso sempre teve em você ou foi parte de um amadurecimento também de entender outros olhares, né, sobre o próprio cinema e tua própria profissão, descobrir possibilidades? Então, conta pra gente como que surgiu a Bruna atriz e depois uma Bruna atriz, mas que também olha para esse lugar da construção cinematográfica. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito, desde criança, questionadora. Muito. E isso, às vezes, é até um pouco chato e cansativo para mim, porque eu fico, mas por quê? E para onde? E da onde vem? E por que isso existe? Da onde isso veio? E como isso se faz? Então, eu sou uma pessoa muito interessada e curiosa nesse sentido. Então, acho que desde o começo, por mais que eu não tivesse essa formação... enquanto atriz, de entender mais de lente, de câmera, de enquadramento, de montagem, eu tinha curiosidade nisso. E aí eu fui aprendendo e fui estudando e com o meu próprio corpo e com a minha experiência em cena também entendendo, né? E novela é uma coisa que me dá muito essa oportunidade, quase que me autodirigir com um atraso de 1, 2 semanas. Então, se eu tento uma coisa em cena e aí isso vai ao ar na semana que vem, mas eu ainda tenho mais 2, 3 meses de trabalho, eu falo, isso que eu tentei fazer aqui funcionou desse jeito. Na montagem cortaram essa parte. Então, eu também vou estudando e entendendo. Eu assisto as coisas que eu faço. Não tem problema nenhum de me ver. Eu Tem não gente vejo... que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas eu consigo ter um distanciamento, e para mim isso é parte do meu trabalho, de assistir o projeto que eu estou fazendo, e não só
o meu rosto, ou o meu corpo, ou qualquer. Eu olho para o meu trabalho, para como o meu trabalho está se relacionando com as outras partes técnicas, então a montagem, se cortou aquele respiro, como é que essa cena ficou, se cortou aquela pausa, né? Como é que eu também me movo em relação aos outros, às outras funções dentro do projeto. E Legal. existe um imponderável também, né? Por exemplo, no caso do filme também, mas no caso de uma novela, o público vai criando uma relação com os personagens, né? Um convívio até com os personagens. E tem coisas que acho que é difícil controlar, né? Você não sabe, por mais que você tente, como que as pessoas vão receber certas coisas. A vida é assim, né? Você tem alguma história de experiência pessoal mesmo de uma recepção que te surpreendeu, de personagem ou de filme? Eu acho que. Bom, tem uma coisa muito bonita, realmente, de fazer novela, que a personagem vai se construindo com o público. E, às vezes, encontrar alguém na rua e perceber como as pessoas estão vendo aquela personagem também altera a maneira como eu vou executar essa personagem na semana seguinte. Mas uma coisa que eu acho que foi muito interessante foi em Pantanal, nesse remake de Pantanal que eu fiz, a Madeleine. E a Madeleine, no roteiro, ela não mudou muito dos anos 90 para cá. Mudou a nossa visão enquanto sociedade para uma personagem que foi levada para o Pantanal contra a sua vontade e que quer sair de lá, mas não tem possibilidade de sair de lá. Então, nos anos 90, isso era visto de uma forma. Hoje em dia, isso é visto com muito mais sagacidade sobre o que é uma mulher nessa situação. Então, o roteiro não mudou, mas a sociedade mudou. E talvez a maneira como eu pude, enquanto sociedade, também interpretar essa personagem mudou. O sofrimento que ela tinha e de onde vinha esse sofrimento. Então, as pessoas olhavam para essa relação entre José Leôncio e Madeleine de uma maneira muito mais problemática do que elas olhavam nos anos 90. Mas o texto não mudou. Interessante. E é legal você estar falando sobre isso, porque você é uma atriz que se posiciona, né? Você é uma pessoa que traz opiniões e se coloca. Eu queria entender o quanto isso, se em algum momento já te prejudicou na busca de algum papel, ou de até mesmo em algum projeto que você estava, e como que você lida com isso para equilibrar aquilo que você defende, que você acredita, e também no mercado onde, de certa forma, você tem que se colocar, né, como atriz em papéis, enfim, que às vezes te exigem uma postura diferente também daquilo que você levanta. Eu acho que é um equilíbrio que a gente sempre tem que encontrar na nossa vida entre dar a nossa opinião, comunicar o que a gente acha e acredita e negociar a nossa presença. Eu acho que a gente faz isso, vocês fazem, eu faço, todos nós fazemos isso o tempo todo, né? Como é que eu digo o que eu quero, o que eu acho, mas negocio também essa minha opinião. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desses anos, assim. E eu acho que eu falo sobre coisas, ou falei sobre coisas numa época, né, sobre a minha sexualidade, sobre ser sapatão, por exemplo, numa época que, da minha geração, na minha área, ninguém estava falando. Então, foi muito desafiador para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ser quem a gente é e ser fiel ao nosso coração, às coisas que a gente acredita, sempre traz um retorno também. Então, muitas parcerias de trabalho, amizades, filmes, bons roteiros, vieram também porque as pessoas puderam me enxergar nesse estado, exato, nesse estado de vulnerabilidade e assumir, de falar, é isso. E eu acho que sempre que a gente toma um caminho, vão ter coisas que vão ficar para trás. Então, provavelmente, tem filmes, novelas e pessoas que não querem trabalhar comigo porque eu sou quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, tem tantas outras que querem justamente, né? Porque eu sou quem eu sou. Então, eu acho que é confiar um pouco nessa relação que a gente tem consigo, com a gente mesmo. Muito legal. Você explicou um pouco sobre o que move você na escolha de alguns projetos, e você também comentou sobre o aspecto técnico do cinema, da linguagem que te chama a atenção e que você procura conhecer e acompanhar junto com os cineastas e as cineastas. Eu fiquei curioso para te perguntar, de maneira bem direta e franca, assim, por que você faz cinema independente? Eu vou voltar um pouquinho para te responder essa pergunta, porque eu não sei a resposta, mas eu vou descobrir agora junto com você. Que eu comecei a fazer televisão e trabalhar como atriz porque eu queria sair da cidade que eu nasci, que é uma cidade muito pequena no interior de Santa Catarina.
por acaso e por magias da vida, eu consegui um trabalho na Globo que começou a me dar dinheiro de um jeito muito extraordinário, porque é muito difícil ganhar dinheiro sendo atriz no Brasil e em boa parte do mundo, mas eu consegui isso. E aí, a televisão me abriu um pouco essas portas para o cinema. E aí eu não sei, mas tem um bichinho que me mordeu, que é meio, parece que, sei lá, que tudo que eu fiz até hoje foi para que eu chegasse nesse momento e tivesse a oportunidade de trabalhar com isso, porque eu tenho um prazer imenso em fazer o que eu faço. E eu acredito, isso é uma coisa que eu penso, assim, como a gente trabalha muito e tem muitos desafios no dia a dia, como encontrar prazer no cotidiano. Sim. Então, me veio na cabeça, por exemplo, uma pessoa que quer ser jardineiro. Você quer trabalhar sendo jardineira. Mas se o seu objetivo enquanto ser jardineiro é só ter um jardim lindo, isso é a última parte do seu trabalho. Mas o seu ofício é arar a terra, encontrar quais são as pragas, quais estratégias que você vai lidar com as pragas, vai ter que podar, vai ter que regar, um dia vai chover, outro dia vai dar sol. Esse é o ofício. Sim. Eu gosto do ofício da atuação. Especialmente no cinema independente, que eu me sinto... Não sei se é especialmente, eu gosto muito de fazer televisão também. Eu gosto do meu ofício. Eu gosto do dia a dia do meu trabalho. Do processo. Eu gosto do processo, eu gosto da pesquisa. Eu amo estar no set de filmagem. Eu sou uma atriz que... Eu toco terror nos assistentes de direção, porque eu gosto de ficar pronta e chegar no set antes da hora do elenco chegar. Eu pego a minha 3T e eu sento lá no cantinho e eu assisto o set. Assistente de direção que estejam ouvindo já sabe, ó, Bruna. Eu toco terror, mas eu também sou uma atriz muito responsável. Depois eles gostam de mim. Mas eu gosto de desafiar um pouco que o elenco é parte da equipe. Como é que eu me coloco como parte da equipe e tento diminuir essa distância que às vezes existe entre equipe e elenco, né? Tem sempre equipe e elenco. Equipe, elenco é parte da equipe. Então, eu gosto de pegar minha 3T, ver o set ser montado. Eu tenho prazer nesse cotidiano, eu tenho prazer em repetição da cena, eu tenho prazer em estar conectada com quem está operando a câmera, com o som, e entender como é que juntos a gente vai fazer uma coisa acontecer. Mas é muito bonito, você estava falando isso, sobre esse ofício, sobre amar o ofício, né? E curiosamente, hoje mais cedo, quando a gente chegou para montar, tinha um monte de meninas aqui, de crianças com uma excursão de escola, e elas ficaram todas curiosas vindo aqui no podcast, que elas queriam saber o que tinha. E se ia vir alguém famoso. Daí eu comentei, a gente vai receber cineastas, atores, e comentei de você. Falei, tem uma atriz. E elas começaram a falar o que elas queriam ser quando crescessem, né? E saiu desde astronauta, arquiteta, cozinheira. E eu achei muito bonito, elas pediram até pra te mostrar a foto, eu vou te mostrar delas, que elas fizeram pra você. Mas o que eu queria puxar é justamente o quanto ser atriz te coloca, e se você enxerga como uma forma de você também exercer esse potencial, essa potência que você tem de mudar o mundo, de transformar, como que ser atriz te coloca nesse lugar, né? Olha, eu oscilo entre acreditar que o que a gente faz é capaz de mudar o mundo ou não. Mas eu talvez me conecte mais com as coisas menores, com as coisas pequenininhas. Então, eu, enquanto espectadora, sou muito atravessada por muitos filmes que me fazem sonhar, que fazem reconhecer dores que eu estou vivendo que eu ainda não sabia nomear, mas porque eu assisti um filme eu consigo reconhecer. Eu consigo sentir saudade de alguém que eu não ligava há muito tempo e saio do cinema e ligo para essa pessoa. Eu gosto de sair do cinema e andar na rua e falar, tô me sentindo um pouco essa personagem, né? Parece que as cores da rua ficam com as cores do filme. Isso é um pouco desse prazer do cotidiano e do ofício. Então, eu acho que talvez o nosso trabalho fazendo cinema, se puder provocar um pouco essas sensações cotidianas nas pessoas, mais do que mudar o mundo de uma maneira muito megalomaníaca, eu acho que a nossa vida é feita dessas pequenas sensações. E eu acho que isso é muito precioso. E Isso eu é a magia do cinema também. Exatamente. E eu tenho a impressão que quando você, por exemplo, escolhe fazer um projeto independente, menor, de cinema, você
tá fazendo alguma coisa, né? Você tá usando o que chamam aí de star power para fazer, talvez até viabilizar um filme, um projeto que, caso contrário, sem você não sairia do papel, né? Isso é bem legal também. Super, eu acho que às vezes é estranho para mim reconhecer um pouco desse poder, mas que a televisão me ajudou a construir, e acho que depois dos filmes que eu fui fazendo também, né? Mas entender que quando eu assino uma carta de intenção para um projeto, esse pode ajudar esse projeto a acontecer. E aí eu também me sinto muito responsável de que projetos são esses que eu estou envolvida, né? Que histórias são essas que a gente vai colocar no mundo. Mas sim, eu tento ter um pouco desse compromisso, assim, porque porque para além de fazer os filmes, eu também quero poder assistir esses filmes. Eu quero que a nossa indústria se fortaleça e que a gente tenha cada vez mais dinheiro melhor distribuído e pessoas com mais capacidade e formação e estrutura para poder realizar esses projetos, né? Legal. E por falar em projetos, queria que você comentasse um pouquinho, né? Você estava em Cannes agora, tá com um projeto novo. Conta um pouquinho do que está saindo do forno, no que você está se envolvendo agora, para a gente conhecer um pouco mais. Eu tenho 3 projetos bem especiais para lançar nos próximos meses. Um é uma minissérie para HBO que se chama Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Uma série dirigida pelo Marcelo Gomes e pela Carol Minem, com o roteiro da Patrícia Corso e do Léo Moreira. E produção da Morena Filmes, dando todos os créditos. Mas conta a história do comecinho de epidemia de HIV/AIDS no Brasil, nos anos 80, quando existiu o AZT, que era o único medicamento que existia no mundo para tratar o HIV/AIDS, mas ele ainda não era liberado pela Anvisa no Brasil. Então, alguns comissários de bordo que faziam viagens internacionais começam a contrabandear esse medicamento para o Brasil para salvar vidas. E eu faço uma dessas comissárias de bordo que se envolve nesse esquema só por acreditar. Ela é a única pessoa que não precisa para ela, ou para o filho, ou para o marido, e ela se envolve nesse esquema para salvar a vida das pessoas que estão precisando. Eu fico até arrepiada. Intenso para você, né? Foi muito bonito. Então, essa série estreia na HBO esse ano. Legal. Depois disso, tem o longa-metragem chamado Virtuosas, com roteiro e direção da Cíntia Domit Pitari. Que vai estar aqui com a gente que também. vai estar aqui, que produção da Novelo Filmes, que é uma produtora e uma diretora de Santa Catarina, que é também a minha terra. Então, eu retorno a Santa Catarina para filmar esse longa no ano passado. Esse longa está em processo de finalização, ganhou um prêmio em Cannes, chamado Goes to Cannes, de finalização. Então, é um filme que deve começar a ir para os circuitos de festivais nos próximos meses, que é um longa de terror feminista, que fala sobre algumas mulheres conservadoras ultra-religiosas e como elas vão se infiltrando entre elas mesmas e na política para colocar seus ideais no mundo. E o último é um curta-metragem. É o primeiro curta de ficção da Maiara Santana, que é uma cineasta de Pernambuco. A gente filmou lá em Recife. Se chama Sandra Roque. E é uma história de amor. Talvez eu possa dizer isso. Assim, eu acho que talvez não era no começo, mas acho que isso se fortaleceu. É uma história que fala sobre raiva, mas também sobre amor. Legal. E falando até nesse ponto, né, sobre projetos, você tem vontade de também pôr histórias suas no mundo? Tenho vontade e estou realizando essas vontades. Então, eu tenho alguns projetos autorais que eu estou escrevendo. Tem uma série de ficção, tem um curta e tem um longa-metragem que se chama Corupá, que é o título o título do filme é o nome da cidade onde eu nasci e cresci, no interior de Santa Catarina. É um longa-metragem de ficção que eu estou escrevendo. Então, esse ano é uma produção da My Mama. E esse ano a gente participou do Torino Film Lab com esse projeto. Então, um projeto que está em desenvolvimento, ainda bem dentro do coração. Aos pouquinhos ele vai acontecer, mas acho que é um dos projetos da minha vida, assim, que eu estou fazendo com muito carinho e muito afinco. E já te deram um nome de avenida em Corupá, assim ou não? Não, nem dá essa ideia, que eu tenho vergonha. Bom, agora você estava resistindo à ideia, mas eu já soprei que eu ia fazer a pergunta mesmo assim. Se inspirando aí no Letterboxd, eu queria te perguntar quais são, na verdade,
os 4 filmes favoritos teus. Pode dizer do momento ou de toda a vida, você que decide, assim. A pergunta é muito cruel, Irineu. É muito cruel. Ok, eu vou falar os primeiros que estão vindo na minha cabeça. Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma. Muito bom. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Michel Gondry. Eu sou fascinada por esse filme desde que eu era adolescente. Saneamento Básico. Clássico. Boa. E remasterizado agora em 4K. Exatamente. Eu acho esse um dos Maravilhoso. melhores filmes que o nosso país já fez. Eu revi esses dias. É Muito legal. muito bom. É muito bom. E acho que eu vou com... Momentos de tensão, pausa dramática, gente. Só tem mais um. Eu vou com Periférico, que é um curta-metragem de um coletivo de São Paulo. E um dos diretores é o Rosa Caldeira. Então, acho que eu vou... Que tá aqui, inclusive, com um filme em competição. Então, acho que eu vou com Periférico para terminar esse ciclo. Mas esse foi o alternativo. Esse é difícil de achar ou não? Como faz pra assistir? Olha... Não sei, mas eu espero que esteja disponível. Se não, deem um jeito de colocar disponível. Acha aí, né? Pra gente. Não sei se no Cardume, que é o... Ah, sim. No talvez Cardume. Ele é parceiro tenha. nosso também, inclusive, o pessoal do Cardume. Nossa, fez uma bela seleção. Legal, obrigado. Bom, Obrigada a E queria que vocês. você falasse um pouquinho da experiência de olhar de cinema, porque é a segunda vez que você tá com a gente, que é muito Acho que é legal. a quarta vez. A quarta! Olha só, então eu até me perdi nas contas aqui. Que coisa boa. Fala pra nós um pouquinho dessa tua experiência, da tua ligação com o festival, que eu acho que é um prazer pra gente ter você muitas vezes aqui. Eu tive, acho que a primeira vez que eu participei do Olhar foi virtualmente durante a pandemia, com Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, que a gente ganhou o prêmio de melhor filme nesse ano. Daí eu volto no ano seguinte a convite de vocês, justamente porque não deu para vir na pandemia. Então eu venho só para acompanhar os filmes nesse ano seguinte. Aí no ano seguinte eu volto, que é o ano passado, com Se Eu Tô Aqui É Por Mistério, que é um outro curta-metragem que estava na competitiva, do Clary Ribeiro. E aí volto esse ano agora como júri. Mas eu tenho um carinho imenso por esse festival. Eu acho que uma das curadorias mais preciosas que a gente tem no Brasil. Então, eu amo pegar a programação e circular os filmes que eu vou assistir e passar o dia inteiro no cinema e ser atravessada por filmes que muitas vezes eu só vou ver aqui. Eu amo as retrospectivas, os olhares clássicos, que... É isso, eu acho que é uma curadoria também, um acesso a filmes. Eu ontem vi, por exemplo, os filmes do Frederico. Como fala o sobrenome dele? É bem difícil. Mas Eu não que fez sei. um curta e um longa sobre o desaparecimento das 7 quedas na construção de Itaipu. E também quão devastador foi para essas 40 famílias, né, que tiveram que ser desapropriadas das suas terras e como elas foram muito mal cuidadas, além de todo o povo guarani que ainda não recebeu suas terras de volta. Eu fiquei muito atravessada e eu não sabia nem que esses filmes existiam. Então eu pude acessar esses filmes através da programação. Então acho que é uma curadoria muito preciosa. Tem debates, adoro ver debate depois, adoro ver o que as pessoas falam sobre os filmes. De sentir esse frio gostoso de Curitiba e de visitar meu pai e minha mãe depois, porque eles vêm me buscar de carro semana que vem, eu vou pra Corupá, que é 4 horas daqui. Ai, que delícia! Não, perfeito. E quem sabe a próxima vinda, por que não com um projeto seu, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos deixar pro universo. Sim. Mas que show, Bruna. Muito obrigada por você ter vindo. Em nome do festival, eu te agradeço imensamente. Vai ser um prazer, sempre portas abertas para você. E que tem muito festival pela frente e evento de mercado, né? Falando aqui que vai ter muita coisa pra gente curtir. Sim, muito obrigada. Tô muito feliz de estar E aqui. se você quiser deixar um recadinho de cinema para o nosso público, seja para quem quer ser atriz ou para quem quer acompanhar essas produções também e estar, assim como você, mais próximo do cinema, o palco é seu. Eu acho que se dedicar aos festivais é uma coisa muito gostosa e é um tipo de formação que você pode fazer de uma maneira meio autodidata. Então, a maioria dos festivais, a maioria não, acho que todos os festivais de cinema que acontecem no Brasil têm acesso ao público. Geralmente, os ingressos são super acessíveis, talvez você tenha que investir um pouco no deslocamento, né? Mas de acompanhar o que é essa produção brasileira que a gente está fazendo nesse momento. Eu acho que essa é uma boa maneira de se formar, se informar
E também fazer conexões de trabalho, né? Eu acho festivais de cinema uma coisa muito preciosa no mundo. Maravilhosa. Obrigado mais uma vez, Bruna. E é isso. Até a Nos- próxima. Nos vemos no próximo episódio.